Boa tarde, gente aí da psicanálise. Hoje nós vamos falar sobre pulsão de morte versus pulsão de vida. Então, gente, o termo pulsão permeia toda a teoria psicanalítica. E, no entanto, em decorrência das traduções de alguns autores, em diversas ocasiões sofreu a perda do seu real sentido. Encontramos inúmeras obras e autores considerando a pulsão como equivalente ao instinto. Porém, no original alemão existem os dois termos instinct e tribe, utilizados na obra freudiana, cada qual com seu significado próprio. Instinto indica um comportamento animal herdado através da hereditariedade e de uma determinada espécie, e que varia muito pouco ou nada de um ser para o outro, tendo ainda uma finalidade mais ou menos definida. Tribe, de raiz germânica, evoca o sentido de impulsão, enfatizando-se mais a pressão irrefreável que a meta final em si. A pulsão na concepção freudiana é, portanto, um conceito situado na fronteira entre o mental e o somático. O representante psíquico dos estímulos que se originam dentro do organismo e alcançam a mente do humano. Na obra freudiana, a teoria das pulsões sempre se manteve em dualidade desde o seu início, quando foi concebida a primeira elaboração entre as pulsões sexuais e as pulsões do ego ou de autoconservação. Essa teoria inicial das pulsões foi modificada posteriormente, vindo a se constituir o modelo vigente da teoria pulsional, o dualismo entre as pulsões de vida, eros, e as pulsões de morte, tânatos. A pulsão sexual pode ser descrita como uma pressão interna que, primariamente nas crianças, não se satisfaz genitalmente, certo? Sua satisfação encontra descarga em diversas partes do corpo, zonas erógenas, como nós aprendemos na psicanálise de Freud, seguindo o complexo desenvolvimento oral, anal, fálico e latência, até atingir as atividades sexuais propriamente ditas, que se iniciam naturalmente na puberdade. Antes de alcançar este último estágio, eles são consideradas pulsões parciais. Elas são consideradas pulsões parciais, mais ou menos independentes entre si, que estão encontrando satisfação em zonas isoladas do corpo, seguindo o desenvolvimento psicossexual considerado na psicanálise. É importante nós pontuarmos que as pulsões sexuais foram tomadas pelas pulsões de vida no segundo modelo teórico de Freud. E entendemos que, de certo modo, correspondem a elas com algumas alterações. Já as pulsões de autoconservação, pessoal, correspondem às funções corporais necessárias à conservação do indivíduo, sendo a fome o seu principal protótipo. Por isto, elas têm objetos fixos e específicos. O princípio do prazer desempenha suas atividades sem se preocupar com as exigências da realidade. Percorrer os caminhos mais curtos possíveis para realizar seus objetivos. É um funcionamento típico do aparelho psíquico infantil, onde não se leva em conta nenhum adiamento para que se possa proporcionar prazer. Isso não significa que, na fase adulta, madura, ele seja totalmente abandonado, mas, sim, que não deve predominar sobre o princípio da realidade. O princípio da realidade é esse que a gente fala. Este princípio vai se instaurando na medida em que a criança vai se adaptando ao mundo externo, adquirindo maturidade cognitiva e fisiológica, linguagem, controle dos esfíncteres, etc. É uma modificação do princípio do prazer, já que torna as exigências psíquicas passíveis de certo adiamento e desvios com o fim de regulá-las de acordo com a sua realidade. E podemos acrescentar que essa energia, que antes se encontrava de certa forma livre, móvel e procurava meios rápidos de descarga, com a instalação do princípio da realidade, se torna mais controlada e até mesmo vagarosa ou menos impulsiva no que diz a respeito à sua meta final. A pulsão de morte, vezes a pulsão de vida,
Nós vemos nesses dois conceitos que foram introduzidos por Freud e permearam sua obra até o fim, porém a hipótese referente à pulsão de morte não foi inteiramente aceita por muitos dos seus seguidores, diferentemente do que ocorreu com a maioria dos seus conceitos na época, que entrou em voga, foi muito questionada e ainda hoje é uma das suas noções que causam maiores conflitos, controvérsias dos estudiosos da psicanálise que somos nós. Na psicanálise, designa um conjunto de pulsões de vida que tem uma tendência a construir e conservar unidades cada vez maiores, com o objetivo de quê? De preservar a existência do próprio organismo. Existe aí uma espécie de princípio de ligação, que deseja unir partes, formando estruturas maiores e conservá-las. No nível celular, né, corresponderia às células germinais que, sob condições favoráveis, podem se multiplicar e se revestirem de um novo corpo, que é o quê? Biologicamente falando, o soma. As pulsões de vida visam, então, o estabelecimento, a manutenção das formas mais diferenciadas e mais organizadas. A constância e mesmo o aumento das diferenças de nível energético entre o organismo e o meio. A pulsão de morte, propriamente dita, visa a redução completa das tensões. É como se fosse um reconduzir o ser vivo para um estado inorgânico, que seria a forma mais primitiva do ser, o estado inanimado. Neste ponto, Freud aceita o termo proposto pela psicanalista inglesa Barbara Lau, denominando princípio de nirvana, que significa e designa a tendência do aparelho psíquico a levar a zero, a stand-by, a quantidade de excitações dele presente. Nirvana é um conceito que todo mundo sabe budista, difundido por Schopenhauer no Ocidente, e significa a extinção do desejo humano, o estado de quietude, de felicidade perfeita. Freud afirma, gente, que as formas primitivas que não teriam em si mesmas desejo de mudar. Então, se tudo que viver morrer por causas internas, logo o objetivo de toda a vida é a morte. Então, a função das pulsões de vida seria, sob este ponto de vista, de garantir ou descobrir caminhos para que o organismo siga a sua rota até a meta final de vida, que vai ser interrompida por causas externas, podendo retornar ao estado inorgânico à sua própria maneira. O que nos resta é o fato de que o organismo deseja morrer apenas do seu próprio modo. É interessante notar que a incansável insistência de qualquer pulsão, mesmo que reprimida, a gente, para alcançar a satisfação representativa de alguma experiência primária, que foi o quê? Prazerosa. Eu espero que você tenha gostado desse feedback que nós falamos aqui de pulsão de vida vezes pulsões de morte. Eu espero que você goste do programa, que você goste do nosso vídeo e que você